Olá, você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News uma série de entrevistas sobre perspectivas para 2017. E, obviamente, um dos pontos mais importantes, talvez que chame mais atenção, é a situação econômica do Brasil para 2017. Por isso, nós convidamos aqui o doutor José Cláudio Securato, que é doutor em Economia e presidente da Sempol e também do IBEF, que está aqui conosco. Securato, boa noite. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Securato, olhando para 2017, você acha que no final de 2016 houve uma certa onda de pessimismo? Parecia que o pessoal vinha mais animado, de repente caiu e isso vai ser transferido para 2017 ou não? Acho que sim. O resultado do PIB do terceiro trimestre foi abaixo das nossas expectativas. Então isso certamente reflete no resultado para 2017. Acho que é bom lembrar, a economia é algo que precisa ser encomendado. O crescimento da economia. A economia ela tem um processo de aceleração até ganhar ritmo e dar resultados melhores. Então 2017 não vai ser um ano tão bom quanto a gente esperava, mas vai ser um ano de grande melhora quando comparado a 2015 e 2016. Sim. Bom, mas a gente ouviu falar que o PIB poderia crescer em 2. Aí nós tivemos uma conversa, você me falou, olha, vai crescer 1 e tal. Eu achei até que você estava pessimista, agora vejo que você tem razão. A gente não tinha feito um processo de recuperação tão forte. A crise foi muito forte, Heródoto. 2015 e 2016, 2015 o PIB caiu 3,8%. Esse ano a gente deve cair 3,5% aproximadamente. Então são duas quedas consecutivas. Isso, para a gente transformar em crescimento para o ano que vem, de fato as variáveis têm que melhorar muito. Os componentes do PIB, né, que é o consumo das famílias, das pessoas físicas, nosso, o investimento das empresas, o que o governo gasta na economia, mais o saldo do que a gente exporta, menos importa, são variáveis muito dinâmicas. O consumo das famílias, por exemplo, ele apresenta uma melhora muito suave, porque o nosso nível de emprego é baixo, porque a renda é baixa, porque o crédito ele ainda está no momento ainda de decréscimo, o crédito ainda não acentuou, não melhorou, né? E as intenções de compra também não são muito altas. A gente está vendo a expectativa para o Natal, não é uma expectativa de um Natal de muito consumo, de grandes presentes. Vai ser mais um Natal de lembranças, um Natal, né? Isso obviamente reflete também na expectativa de crescimento. Quando a gente vai olhar o investimento das empresas, esse é o que mais vai melhorar. As empresas já perceberam que o país caminha para uma melhora. Então é o momento de voltar a investir para colher esses frutos no futuro próximo, meados de 2017 e 2018. Mas a empresa precisa fazer o investimento agora. Eu vejo uma melhora de investimentos bastante forte quando a gente compara os números de 2015 e 2016. Os gastos do governo permanecem inalterados. O governo continua gastando muito, né, mesmo com todo o esforço que ele está fazendo dentro do seu orçamento. Então a gente deve ter uma manutenção dessa linha. E os números de exportação e importação são bons. O Brasil tem um saldo de exportação ótimo, o que significa que nós estamos vendendo bastante produtos para fora, e isso gera empregos no Brasil, paga-se impostos no Brasil e gera, obviamente, PIB dentro do Brasil. Então, das variáveis, a gente vê todas melhorando gradativamente, mas ainda não é uma melhora explosiva. Securato, nós temos aí acompanhamos a última variação da taxa Selic, que caiu apenas 0,25 ponto percentual. Na sua opinião, essa derrubada dessa taxa, porque ela começou a segunda vez que cai, deveria ser mais rápida do que aconteceu, ao invés do 0,25, muita gente ficou braba com isso, né? Dizendo que o presidente do Banco Central é muito conservador, etc, etc, etc. Eu acho que não. Eu acho que nós brasileiros temos um benefício muito forte pela queda da inflação. E a inflação ela cai pela taxa de juros um pouco mais elevada. O que o Banco Central está fazendo é tentar garantir que a inflação seja na meta designada pelo governo, que é de 4,5% para 2017. E por que isso é bom para a gente? Isso é bom porque no ano passado nós tivemos uma inflação de 10,67%, 10%, quase 11%. Esse valor, ele se transfere em pouco poder de compra. Ou seja, quando a gente pega uma nota de R$20, R$50, vai ao supermercado, a gente compra cada vez menos. Então a inflação mais baixa é uma forma muito rápida de nos deixar com mais dinheiro no bolso, com mais poder de compra. Então, eu acredito que entre os prós e os contras dessa velocidade de queda, é melhor o Banco Central ser um pouco mais austero, um pouco mais rígido
e garantir que a inflação seja a mais baixa possível, do que eventualmente ele cai a taxa de forma muito veloz e, em contrapartida, a inflação acaba subindo. Agora, o que poderia acelerar essa inflação? Hoje tem alguns fatores que preocupam o governo de forma geral. Por exemplo, a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma preocupação. As medidas que ele tem alertado, falado, são medidas que têm feito a moeda estrangeira se valorizar no Brasil, ou seja, o dólar está mais caro. E o dólar mais caro, isso gera inflação no Brasil. Nós temos muitos produtos dolarizados na economia brasileira. E não é uma característica do Brasil, o mundo é assim. Então, produtos como produtos agrícolas ou minérios, que são insumos para o nosso dia a dia, eles acabam tendo uma relação com o preço em dólar. Então, o dólar que estava 3,20 vai para um dólar 3,50, esse dólar um pouco mais alto, ele gera mais inflação dentro do Brasil. Outro efeito, né, que é bastante importante é preço de combustíveis. O preço internacional do petróleo sobe, nosso preço do petróleo deriva desse preço, portanto, deve ter alguma alta em preço de combustíveis em bomba, algo ainda a ser observado. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, mas isso agrega um pouquinho mais de inflação dentro do Brasil. E, eventualmente, algum outro produto agrícola ou mineral sempre causa algum efeito. A exemplo do que a gente teve alguns meses atrás, você tem um preço, às vezes, de um grão, né, que sobe, aí o frango come o grão, o preço do grão também sobe. Então, esses efeitos em cadeia, eles são problemáticos. Então, esses são os que eu consigo mapear hoje. Ok. Securato, eu queria pedir que você ficasse mais um instante conosco, para conversar um pouco mais, tudo bem? Olha, você está acompanhando aqui uma série de conversas a respeito da perspectiva do ano de 2017 e hoje a gente está com o José Cláudio Securato, que é doutor em economia, presidente aqui da St. Paul e do IBEF, conversando conosco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta com a participação dele daqui a pouquinho. Até já. Bem, nós voltamos aqui também com a nossa perspectiva 2017. Hoje nós estamos olhando um pouco para o lado da economia. Aqui conosco o José Cláudio Securato, doutor em economia e também presidente da St. Paul e do IBEF, está aqui conosco. Securato, queria te perguntar o seguinte, a impressão que você tem em 2017 é que nós vamos ter alguma turbulência política. Né? Então eu te pergunto o seguinte, essa turbulência, ela ajuda a minar a confiança e, consequentemente, retarda o processo de recuperação do país? Ou você acha que uma coisa está descolada de outra? Está totalmente vinculado e o raciocínio é perfeito. Existe um elemento muito forte que contribui para a economia, que é a confiança. Nós, economistas, dizemos, né, que a confiança é o estímulo econômico mais barato para uma economia. Quando existe um ambiente de confiança, nós, pessoas físicas, nos sentimos mais confortáveis de comprar, de contrair uma dívida, um financiamento, as empresas mais confortáveis para investir, gerar emprego, e o próprio governo também para aumentar seus gastos. Quando a confiança é excluída, seja por qualquer fator econômico, político, social, os agentes econômicos, ou seja, pessoas físicas, jurídicas, governos, eles se retraem. E é o que está acontecendo hoje. A gente tem uma alta contaminação dos efeitos políticos na economia e os efeitos são imediatos. Tudo que acontece em política hoje acaba sendo muito importante para os efeitos econômicos. Agora, melhorou, né? Eu faço um exercício periodicamente que é pegar grandes jornais de circulação no mundo todo, olho a capa do jornal e faço uma conta de centímetros. Quantas notícias tem de economia, quantas tem de política, quantas tem do mundo, notícias gerais, etc. A média mundo é 20% de notícias sobre política. 20%. No pico da crise, agora ainda em 2016, na época do impeachment, etc., nós chegamos a ter 80% de notícias sobre política. Era praticamente a primeira página de notícias só sobre políticas e muito pouco sobre os outros temas, por falta de espaço. Hoje a gente percebe que isso já está na faixa de 40% de notícias sobre política, ou seja, a política ela predomina, ela é importante, ela afeta a economia, mas ela vem perdendo força gradativamente. A economia, a parte política, ela precisa assentar, ou seja, o governo Temer passou por um período, o governo era interino, agora o governo, ele é um governo permanente, tem até o final de 2018 para terminar o seu mandato como vice-presidente, agora como presidente. O Congresso também reorganizando suas forças, a mudança de apoios de partidos, tudo isso ainda passa por uma acomodação que vai ao longo de 2017, com certeza. Securato, ainda voltando sobre a questão da confiança, né, que muitas vezes é medida também
pelas empresas que medem o índice de confiança global, as empresas de rating. Perfeito. Que o Brasil não só perdeu o grau de investimento, como depois acabou caindo um pouco. Quando é que você acha que isso pode começar a recuperar? Eu acho que isso 2017 começa ou não? Eu acho que não. Não. Eu acho que isso fica só para o próximo presidente da República 2018. em 2018 para 2019. Os fatores de confiança mais importantes que o Brasil precisa recuperar para as agências de classificação de risco, as agências de rating, nos darem de volta a credibilidade, são as reformas que o governo tenta aprovar, né? Que eu acho que vão aprovar com relativo sucesso. Mesmo a da reforma da Previdência? Mesmo a reforma da Previdência. Eu não acho que nós teremos a melhor reforma da Previdência, não sei nem se existe uma reforma que seja melhor, porque ela impacta todos os brasileiros, direto ou indiretamente, mas é uma reforma necessária. Do nosso orçamento, a gente tem 40%, 45% para pagar a Previdência. Isso é um absurdo. Nós, eu, você, todos que estamos aqui, trabalhamos 5 meses por ano pagando impostos, né, só para o governo, só no 6º mês que o dinheiro é para nós, é para a gente. E desse dinheiro que a gente arrecada, que a gente paga com tanto esforço, 40%, 45% é para a Previdência. Essa conta não vai fechar em muito pouco tempo, vai tornar o Brasil inviável. A gente já tem um déficit tremendo, né, e a gente precisa, de fato, fazer as reformas. Então, a reforma da Previdência, reforma trabalhista, a reforma política, todas as reformas têm as suas características importantes para a gente aproveitar esse período de crise e sair pelo menos mais forte. Dessas que você listou, qual você acha que é mais importante para a recuperação econômica do país? Qual delas bate mais no setor econômico? Olha, a fiscal é a que mais vai machucar a economia, né? A PEC, né, 55, a PEC 241, né, que tem o teto dos gastos, ela é a mais importante para a economia, sem sombra de dúvida. Muito mais próximo, do que a da Previdência? Muito próximo da Previdência. Os dois têm um olhar muito forte. Eu fiz um exercício, Heródoto. Os gastos públicos cresceram 27 anos seguidos. Para sustentar esse aumento de gasto, o governo, obviamente, teve que aumentar a arrecadação também em 27 anos seguidos. Por isso que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Se nós, a partir do ano que vem, continuássemos aumentando os gastos em mais 27 anos, nas mesmas taxas que aumentamos no passado, e compararmos ao que deve ser aprovado por essa lei que limita esse aumento, a gente teria um amplo crescimento usando o histórico e um crescimento muito mais moderado usando a nova lei. Essa economia, ela se reflete em trilhões de reais. Eu não estou falando milhões nem bilhões, são trilhões de reais na economia, que eu, você e todos que estão nos assistindo vão poder pagar a menos de impostos. Isso é mais dinheiro para a gente comprar, para a gente investir, para a gente gerar emprego, e não um dinheiro que vai para o governo e que não volta com qualidade, como a gente vê nos serviços que a gente recebe. Entendo. Bom, vamos ver então como é que a gente vai lidar com essas coisas em 2017. Espero, obviamente, né, que as coisas se recomponham, né? Eu acho que recompõe um PIB de 0,8% de crescimento, uma coisa próximo de 1%, não é o PIB dos sonhos. Mas dado a crise que nós tivemos em 2015 e 2016, o tamanho, né, da queda, eu acho que ele passa a ser bem razoável, como um ano de saída da crise. Eu acho que isso já vai ser bastante importante. Aí sim a gente encomenda um crescimento mais forte para 2018. Securato. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Foi um prazer estar com você. Obrigado. Bom, aí está a participação então do nosso convidado, José Cláudio Securato, né, que apresenta o Centro-Pol e também do IBEF, comentando um pouco conosco a respeito de perspectivas para a economia 2017. Né? Eu acho que são informações importantes, relevantes, para que a gente possa olhar um pouco lá na frente, né? E a gente possa entender o que vai acontecer no nosso país. Ainda que, como você sabe, tem aquela famosa teoria a lógica do cisne negro. De aparecer qualquer coisa assustadora pelo meio do caminho. Mas não é isso que nós queremos. Todos nós queremos que o Brasil, obviamente, se recupere.